Oi gente, eu sou a Netê do blog Love Triangle e hoje eu vou gravar um vídeo que vocês me pediram muito, que eu tô há muito tempo pra gravar, falando sobre a minha faculdade. Eu tô me formando agora em rádio, TV, internet ou audiovisual, tem vários nomes esse curso, depende muito da instituição. Tem instituição que fala que é comunicação social, radialismo, audiovisual, já vi chamarem de multimídia esse curso. Tem uma pequena variação nas grades, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora que eu tô me formando, que eu já fiz 4 anos, eu me sinto um pouco mais segura pra falar um pouco sobre o curso pra vocês. Então esse vídeo vai ser tipo uma conversa bem sincera, né? Eu vou falar bastante sobre a minha experiência na faculdade, no curso e na instituição. Pra começar, a Rádio TV é um curso da área de humanas, mais especificamente da área de comunicação. E quando alguém me pergunta o que faz alguém que faz rádio e TV, eu falo pra pessoa, tipo, como você acha que a programação toda da televisão, os programas que você assiste, o reality show, o cinema que você ama assistir, os vídeos que você assiste no YouTube, o programa que você ouve na rádio, como você acha que isso foi para lá? Você acha que simplesmente, puf, apareceu? Não tem ninguém por trás disso, pensando nisso, escrevendo um roteiro pra isso, filmando isso, fazendo a fotografia, editando o projeto final? Bom, isso é o que Rádio TV faz. Rádio TV faz produções audiovisuais, tanto de vídeo como de áudio ou como dos dois juntos. Então a gente tem aulas como roteiro, direção de fotografia, direção de atores, direção de programas para TV, a gente tem aula de produção, a gente tem aula de edição. O profissional formado em rádio e TV, então, ele tá apto para produzir conteúdos audiovisuais, além de atuar em outras pequenas áreas de comunicação. Pra vocês entenderem um pouco melhor do curso, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Se você não me segue ainda, é @naandreu. As pessoas me fizeram umas questões lá que elas têm dúvidas sobre o curso e eu vou responder nesse vídeo. Bom, a Bia Lopes perguntou: o que te motivou a escolher esse curso e que área você pretende tangenciar agora? Bom, eu sempre quis que eu queria trabalhar na área de comunicação, sempre foi uma área que eu gostei muito. Então desde que eu entrei no ensino médio eu sabia que era comunicação, eu só não sabia direito qual vertente seguir. Achava que eu queria fazer jornalismo, mas eu achei uma coisa muito séria, muito certinha e que tem muito relacionado com a escrita pra mim, não era bem o que eu queria. E eu percebi que eu tinha uma atração muito grande por vídeo, então eu tinha uma vontade de produzir conteúdo em vídeo, e aí eu vi que Rádio TV era o curso pra mim. Agora que eu tô me formando, eu pretendo me especializar em edição e motion graphics. Pra quem não sabe o que é motion graphics, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que fala um pouquinho sobre o que é essa área. Eu já trabalhei nessa área, é uma área que eu gosto muito e eu quero me especializar ainda mais, ser muito boa nisso. A X Nathalie Shows perguntou: você teve apoio das pessoas em volta de você ou não levaram seu curso a sério? Digo por experiência própria. Bom, Rádio TV não é um curso muito tradicional, sai daquela caixinha da engenharia, direito e medicina, né, que a maioria dos meus amigos fez e que é um pouco esperado, né, os pais esperam e tal, mas os meus pais particularmente, eles nunca me colocaram um caminho pra seguir, eles nunca escreveram uma história pra mim na cabeça deles, então eles sempre me deixaram muito livre pra escolher o que eu quisesse fazer. Eles nunca colocaram expectativas em cima de mim pra fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam ou nada, então eu tive bastante liberdade nisso. Eles só sempre prezaram muito por eu estudar muito e passar uma faculdade e ser uma pessoa dedicada. Então isso era a única coisa que eles exigiam. Eu acho que eles ainda não entendem 100% o que o meu curso faz, mas eles me apoiam e me apoiaram 100% durante os 4 anos. O Klaus R. Skyflowers perguntou: você fez comunicação social, depois passou pra rádio e TV? Eu acho muito confuso esse sistema. Uma menina me falou que uma vez você tem que fazer o curso de comunicação social, passar pra rádio e TV, depois se aprofundar no cinema, que é o que eu quero fazer, cinema e audiovisual. Mas como isso é complicado demais, tenho pensado em desistir. Bom, não tenho que fazer comunicação social antes. Rádio e TV é um curso de comunicação social, então a gente tem matérias mais gerais de humanas de comunicação, então a gente tem semiótica, a gente tem história, português, filosofia, sociologia, antropologia, política, então a gente tem vários outros cursos da área de comunicação também, mas a gente tem outras matérias mais focadas em rádio e TV. Se você quer fazer cinema, eu recomendo que você procure faculdade específica de cinema. Existe faculdade específica para cinema e para rádio e TV. A minha faculdade, que é rádio e TV, ela esbarra um pouco no cinema, de ter algumas aulas, algumas matérias,
mas não é aprofundado e não é voltado para produção cinematográfica. Então eu recomendo você procurar um curso exatamente dessa área. E Não Desiste Não, que é uma área muito legal, tenho certeza que você vai amar. A Ana C. Tavares e a WTF Erika perguntaram coisas parecidas, então eu vou responder de uma vez só. A Ana perguntou se seria legal explicar a diferença de rádio, TV e publicidade. E a Erika falou qual a diferença do seu curso para os demais cursos de comunicação. Tipo, por que não escolheu jornalismo? Bom, eu não vou saber explicar direito, muito bem o que cada curso faz, porque eu só fiz rádio e TV, então eu não consigo entrar muito em cada curso, só no meu. Mas pra mim é muito nítido a diferença entre cada um, assim, e o perfil de quem faz cada um é muito diferente. Então publicidade é aquela pessoa que vai trabalhar com marcas, com branding, com marketing, com publicidade mesmo. Eu fiz um trabalho com o pessoal de publicidade no segundo ano, então eles pegavam uma marca, desenvolviam um produto, um conceito, uma campanha para aquele produto, para aquele cliente, e a gente fazia a produção audiovisual daquele comercial que fazia parte da campanha. Então quem faz rádio e TV faz produção audiovisual, a gente mexe com áudio e vídeo. Publicidade, cria o conceito da campanha, etc, trabalha com a marca. Jornalismo já é um curso pra mim um pouco mais engessado, mais de escrita. Pra mim quem faz jornalismo escreve e é isso, sei lá, escreve em jornal, revista, portal, então pra mim é isso que o jornalismo faz, escreve, gente, não sei, desculpa amigos jornalistas, sério. E relações públicas, cuida de relações públicas, a gente faz assessoria de imprensa, cuida da comunicação interna e externa de empresas, organiza eventos. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, gente. Desculpa aí, amigos de carreira de comunicação, mas eu não sei o que vocês fazem direito. Eu e Igor Arts, não, desculpa se eu user, é muito difícil. Perguntou, faculdade de rádio e TV usa muita matemática ou coisa do tipo? Não, não usa matemática. Nada, aliás, eu tive um curso, uma matéria de economia, que é pra produção executiva, que é pra você saber lidar com o dinheiro na hora de fazer um filme, porque a gente tem que pagar ator, tem que pagar a locação, tem que pagar figurino, direção de arte, tem que administrar muita coisa, então era mais pra administrar o dinheiro nesse sentido, mas era bem mais teórico e praticamente não tinha nada de conta. A Joana Cioli perguntou, fala se você teve alguma dificuldade, se pensou em desistir, trancar, e qual a matéria que você mais ama e a que mais odeia? Bom, eu nunca pensei em desistir nem trancar, e as minhas dificuldades foram conciliar a faculdade com o emprego e com o blog, com vida pessoal, com tudo mais. Então a carga ficou meio pesada, mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito necessário pra mim como pessoa trabalhar e ter essa experiência. Pra mim foi tipo, eu precisava e foi a melhor coisa, mas dificultou um pouquinho a faculdade. As matérias que eu mais amei foram História da Arte, Cinema, Tecnologia em Rádio e TV, que era muito difícil e todo mundo odiava, mas eu adorei. Direção de arte, Programação, que é onde você pensa melhor sobre a grade de uma emissora, que programa aqui é pra qual público, qual horário e em qual canal. E agora eu tô tendo direção de TV, eu tô gostando muito, a gente aprende realmente como funciona numa emissora um programa ao vivo, ou um filme publicitário, ou uma cena de novela, de dramaturgia. Então é muito legal ter esse contato mais real com o mercado de trabalho. A Aloha Vidalier perguntou se tem mais algum outro curso que eu super faria e pra quem que eu indicaria esse curso. Bom, eu acho que eu só faria cursos na área pra me aprofundar e pra me especializar mesmo. E eu indico esse curso pra pessoas comunicativas, pessoas que tenham cabeça aberta, que sejam ativas e criativas, gostem de audiovisual, tem que gostar de TV, tem que gostar de cinema, de ouvir rádio, de música, de ver vídeo na internet. Então se você gosta de produção audiovisual, de criar vídeos, eu acho que é o curso certo pra você. A Gervasquez pediu, fala sobre o mercado de trabalho. A maioria dos vídeos que vejo só fala que dá pra trabalhar em tudo, mas o que seria esse tudo? Bom, tem mais um resto, umas perguntas aí no meio do texto, mas eu vou responder junto com outra lá pra frente. Por enquanto eu vou responder essa sobre o mercado de trabalho, onde a gente pode atuar. Bom, esse tudo é tudo na área do audiovisual. Então a gente pode ser roteirista, a gente pode trabalhar com direção de fotografia, a gente pode trabalhar com direção de arte, a gente pode produzir um programa, produzir um reality, produzir um episódio de uma série, produzir um curta-metragem. A gente tem aula de locução, a gente tem aula de dublagem, a gente tem aula de direção de atores, a gente tem aula de edição e finalização, que é onde eu quero trabalhar. Tudo seria dentro dessa área do audiovisual. O audiovisual ele tem várias etapas no processo criativo, então você fazendo rádio e TV você pode trabalhar em qualquer um desses processos. A Pam Morena falou, é fácil arrumar estágio ou emprego na área?
Bom, agora é a hora que cai o raio da sinceridade e da realidade nesse vídeo, porque eu vou ser muito sincera que não é fácil, não é um mercado fácil, é um mercado muito legal e é tipo viver da sua arte e por isso é muito difícil. É muito difícil arranjar estágio na área, muitos amigos meus não trabalham na área, que fazem rádio e TV, e a maioria não conseguiu emprego na área, não conseguiu se localizar ainda no mercado de trabalho, apesar de estar ainda já no 4º ano. Então é um mercado muito difícil, é um mercado onde você precisa ser uma pessoa especializada para ter um espaço, mas quando a gente sai da faculdade, uma coisa que a gente não tá é especializado. A gente tem aulas muito gerais, a gente passa muito por cima de tudo, então a gente não consegue se especializar em nenhuma área específica durante esses 4 anos. Então é muito difícil colocar no mercado de trabalho assim, e também é muito importante o famoso QI, que indica, né, gente? Então ter contatos nesse meio é muito, muito importante, e se você não tem, muita coisa pode não acontecer pra você. Então é um mercado bem difícil, que paga muito pouco, viu, gente? Muito triste isso, mas os salários são baixos, mercado difícil de você arranjar emprego, estágio, tudo, mas é um mercado legal de se trabalhar, então fazer o quê, né? A Raíza BMR perguntou: prós e contras do curso. Bom, eu fiz aqui uma listinha, vou ler pra vocês meus prós e contras na base da sinceridade. Um dos prós foi que fazendo faculdade na Casper Libero, que foi onde eu fiz, ela é mantida pela Fundação Casper Libero também, e que mantém também a TV Gazeta, então todos os estagiários e empregados da TV Gazeta são ou casperianos, ou que fazem a faculdade, ou que já são formados pela faculdade, então já é uma porta aberta no mercado de trabalho, e tem muita possibilidade de trabalhar em revista interna, trabalhar no Jornal da Gazeta, trabalhar na TV, na produção, em edição, então trabalhar em várias áreas lá dentro da Gazeta, e isso foi muito legal. Eu mesma trabalhei 2 anos e foi uma experiência incrível pra mim. A passagem por diversas áreas do audiovisual, como eu falei, o curso é bem geral, mas a gente tem uma noção um pouquinho de como funciona o todo, isso é muito legal. A gente fica entendendo como que funciona esse processo criativo, as hierarquias e o que cada um faz em sua função determinada. Então esse geral que a gente tem noção, acho que eu não teria se eu não tivesse feito a faculdade. E eu acho isso muito importante pra quem trabalha no meio de audiovisual, ou quem trabalha numa emissora ou numa rádio, eu acho isso necessário. A gente tem uma boa base humanística, umas aulas que me abriram muito a cabeça, então eu acho que eu saí de lá uma pessoa diferente, um pouquinho mais evoluída, com a cabeça mais aberta, isso foi muito legal. O próprio meio universitário fomenta esse tipo de discussões e me abriu muito a cabeça. Depois que eu entrei na faculdade, eu realmente sou uma pessoa mais desconstruída, depois de ter feito faculdade, ter convivido com as pessoas e ter tido as aulas que eu tive com professores ótimos. A possibilidade de criar e produzir coisas interessantes, eu acho muito legal trabalhar em audiovisual, eu gosto muito de produzir um produto audiovisual, então pra mim é incrível, eu acho que tem muitas possibilidades de ser feito, então eu consigo colocar minha criatividade pra funcionar. E a maioria dos trabalhos práticos eram muito legais de fazer, então a gente teve trabalhos que eram muito divertidos, davam trabalho, porque a maioria do que a gente tinha que fazer era realmente trabalho, eu tive poucas provas, então era um pouco trabalhoso, mas eram muito divertidos, porque era realmente colocar a mão na massa e fazer uma coisa prática, criar alguma coisa legal, diferente, então isso foi muito legal durante a faculdade. Os contras, vamos ali a sinceridade, pegando forte. Eu achei que foi um curso muito leve, eu achei que foi um curso muito fácil, realmente, não tive dificuldade praticamente em nada, nenhuma matéria eu achei muito difícil, que você estuda no mínimo, se dedica no mínimo, você não conseguiria passar. Então eu acho que pra passar em rádio e TV, pra sair os 4 anos praticamente sem nenhuma DP, você tem que fazer só o mínimo. Você não tem que se esforçar demais. Eu acho isso um contra, porque isso não quer dizer que a faculdade não tá formando profissionais tão bem quanto ela deveria. Tá sendo fácil demais. Minha sincera opinião. A grade é pessimamente estruturada, isso é um problema gigante no curso. A gente, nos 2 primeiros anos, teve muitos trabalhos que a gente precisava fazer curtas, criar um filme publicitário, e a gente não tinha tido aula de edição, a gente não tinha tido aula de áudio, a gente não tinha tido aula de fotografia, então a gente era cru e a gente tinha que fazer coisas que a gente não tinha tido ainda, então foi muito bizarro. E quando eu realmente cheguei pra ter as aulas, eu já sabia tudo, porque eu já tinha tido fuçar por conta própria, eu já tinha tido aprendido por conta própria pra fazer os outros trabalhos. Então eu acho que a grade foi pessimamente estruturada, eles estão arrumando um pouquinho a grade lá na Casper, mas eu ainda não acho que ela é essas coisas. Eu acho que, sério, a pior coisa é a grade. Falta muitas matérias práticas, eu tive muito poucas coisas práticas, e pra mim é a prática que faz aprender, saber como funciona realmente o mercado de trabalho, realmente aquela função. Então eu tive muito pouco disso, muito pouco mesmo,
foram aulas que duraram 1 ano e foram curtíssimas, enquanto tiveram outras aulas que duraram 2 anos e foram praticamente inúteis para minha formação. A falta de estrutura da Casper foi um ponto muito negativo e é um ponto que eu tenho que ser muito sincera com vocês, que não tinha uma estrutura legal. E eu acho que eles contam muito com o nome, com a tradição de ser Casper Libero e cobram uma mensalidade muito alta da gente, que foi aumentada além da inflação, que o diretor da Casper não quis dialogar com os alunos sobre o assunto, teve protestos e tal na Casper, isso foi abafado e ninguém deu atenção para os alunos, ninguém se comunicou com os alunos, uma faculdade de comunicação. E a mensalidade só aumenta e a estrutura não aumenta, a estrutura está estagnada praticamente. Desde que eu entrei, então é bem complicado produzir os trabalhos, para alugar uma câmera era difícil, para alugar um microfone, para alugar uma iluminação, as iluminações, é tudo antigo, não tinha câmeras de última geração, nada era de última geração na verdade, então sério, foi bem ruim isso e foi totalmente desproporcional ao quanto os alunos pagam de mensalidade. E a falta de aprofundamento, como eu falei, eu não me sinto uma profissional tão bem preparada e especializada em nada. Eu tenho uma noção geral sobre tudo, mas eu só consegui realmente ter uma proficiência melhor naquilo que eu me propus a ir atrás e aprender muito sozinha, porque a faculdade não me deu quase base de aprofundamento nenhuma. A Wari Ellen, amiga, eu não sei falar o seu user, Mari. Eu amo a Mari, a gente vive conversando, mas eu não sei falar o seu user. Ela falou: Naê, fala um pouquinho do que você achou do seu curso em geral e se hoje você faria uma faculdade ou investiria em cursos menores, mas complementares. Eu estava pesquisando a área e gostei bastante, mas não tenho psicológico para fazer faculdade e queria saber se é tão necessário para a área. Bom, como eu só fiz a faculdade, eu não fiz curso complementar na área, eu tenho uma visão muito unilateral para dizer, eu não consigo ter opinião de quem fez outros cursos. Mas eu acho assim, que a faculdade, ela me deu realmente essa base geral, de entender como todo funciona e como cada partezinha do processo tá interligada e como isso tem que ser trabalhado. Eu acho que eu não teria essa base e esse entendimento se eu não tivesse feito faculdade. Mas eu acho que se eu tivesse feito cursos separados e mais específicos, talvez eu seria uma profissional muito mais especializada e mais bem preparada para o mercado, talvez. Mas eu não teria essa noção do todo, de como funciona o fazer audiovisual. Então eu não sei dizer se faculdade é 100% importante, se é 100% necessária. Eu acho que pra mim, como profissional, ela me ajudou e foi útil pra mim, mas eu ainda quero fazer cursos complementares, ainda preciso disso pra ser profissional que eu quero ser. A Carmóis perguntou: é o que de fato almejava? A faculdade foi o que você pensava que seria ou se decepcionou? Bom, gente, todo mundo que entra na faculdade se decepciona, eu acho, porque assim, não é ser aquele mar de rosas, a grade, por exemplo, me decepcionou muito. Acho que eu não tô saindo realmente a profissional que eu queria ter saído da faculdade. Eu queria ter saído uma profissional mais aprofundada, mais especializada, mas infelizmente a grade não me proporcionou isso. Eu acho que, sei lá, a Casper me decepcionou também por causa da falta de estrutura, a mensalidade alta, a falta de comunicação com os alunos, o institucional da faculdade ignorar a gente, ignorar que a gente precisa de melhorias e que a gente tá pagando por melhorias. Então eu acho que foi uma faculdade que se valeu muito do seu próprio nome, mas foi uma faculdade também que me abriu muito a cabeça, que eu tive ótimos professores, que eu conheci pessoas que acrescentaram muito na minha vida. Então, ao mesmo tempo que me decepcionou um pouco, também teve seus lados bons. Então eu acho que esse vídeo ajude vocês a verem isso, a escolher o caminho de vocês. É uma hora muito decisiva da nossa vida e eu espero que vocês pesquisem muito, que olhem a grade, olhem a estrutura da faculdade que vocês querem escolher, conversem com pessoas que já fizeram, se informem pra achar o melhor pra vocês, o melhor caminho. Talvez não seja fazer faculdade, talvez seja fazer cursos separados, ou talvez seja o caminho acadêmico. Bom, pesquisem, espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha sido útil. Me falem aí nos comentários se vocês já fizeram esse curso, se vocês têm vontade de fazer, o que vocês acharam das minhas opiniões. Deixem aí também a opinião de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.